Essa aula, a nossa aula número 8, e como nós tínhamos antecipado um pouquinho, a gente fala sempre em parsing, né? O título que nós demos é relações de constituência e dependência, que são dois termos que vão ser explicados, né, ao longo da apresentação e que estão relacionados com o parsing. Na realidade, são 4 partes essa apresentação. Então, a primeira parte, que é a introdução, né, ao tópico da aula, é mais um resumo, né, do que nós trabalhamos até hoje no curso. Teve uma aula inicial, né, a aula 0, né, que apresentamos o conteúdo da disciplina, né, quais serão os principais objetivos e a proposta da disciplina. Já na aula 1, trabalhamos com expressões regulares e distância de edição, que vocês devem lembrar. Na 2, passamos para segmentação e padronização de textos. Na aula 3, trabalhamos com modelos de linguagem. 4, relações de sentido, e aí trabalhamos acessando a WordNet. Na aula 5, os words embeddings, né, representações vetoriais para palavras, sentenças, documentos. A 6 foi sobre classificação de textos, que foi ainda um pouco que a gente discutiu agora em algum dos trabalhos de vocês. E a aula 7, anotação de classe de palavra, o part of speech. Então, agora a gente avança um pouco mais nessa análise linguística e nós entramos numa análise sintática, né, que vai ser chamada de parsing, com essas duas abordagens, constituência e dependência. Ainda retomando nosso curso, não sei se vocês lembram, esse aqui foi um dos primeiros slides que a gente projetou na aula 0, em que ficamos um pouco brincando, né, com famosos, né, robôs famosos, né, no cinema, como é o caso do 2001, Odisseia do Espaço, né, que era o HAL 9000, e a Samantha do filme Her. E a pergunta era, né, como poderíamos chegar a desenvolver esses agentes conversacionais, né, como a gente vê na ficção, né, no cinema. E pensando, né, os dois têm como característica que se comunicam, né, com o ser humano, né, por meio da linguagem humana, e pensamos como poderíamos desenvolver esse tipo de robôs, e a resposta parece estar, né, em um conhecimento do como funciona o sistema, né, da linguagem humana, e aproveitando tudo que a linguística tem, né, de certa maneira, né, já definidos sobre linguagem humana, que são as formas de organização, né, a arquitetura da linguagem humana. Aí a gente conversou e falou um pouco, né, tinha essa frase aqui, né, que era um comando que um protagonista do filme, né, dá ao robô, que era HAL, passe para o controle manual de hibernação. Então, para o robô entender esse comando, tudo que era necessário, tanto no extrato da fonologia, a gramática, a semântica e o contexto, né, para o robô entender que se tratava de um comando, né, um imperativo, e que tinha que produzir uma resposta e obedecer a esse comando. Então, também retomando as primeiras aulas, para entender, né, esse comando, né, e qualquer enunciado da linguagem humana, primeiro, né, a máquina precisa trabalhar, né, a questão da segmentação em unidades. Essas unidades podem ser, por exemplo, as palavras, né, no caso aqui temos um exemplo, né, o passado é só uma história que nós contamos, seria, de certa maneira, a tokenização, e também não só segmentar em unidades, mas também entender que algumas dessas unidades têm variações, que a gente vai chamar de variações morfológicas, como seria o caso de algumas características, como seria feminino, masculino, singular, plural, ou também classe de palavras, substantivo, verbo, adjetivo e tudo mais. Ainda retomando as primeiras aulas, além dessa segmentação, é necessário distinguir essas classes de palavra, né, poder separar, como eu disse, quando que é verbo, quando que é substantivo, né, no caso aqui, a frase é aquela que estava inicialmente, HAL passe para controle manual de hibernação, quando que passe é um verbo, quando que um substantivo, né, a mesma coisa com a palavra controle, e nesse caso, nós precisamos de informações ainda um pouco mais
aprofundadas, que no caso vai nos levar ao que a gente vai trabalhar nessa aula, que é a questão da sintaxe, os papéis sintáticos. E temos ainda, né, juntamente com os papéis sintáticos, a questão da sequência dessas unidades ou ordenação. Então, quando o protagonista dá esse comando, né, para o robô, ele fala assim, né, não, desculpe, Dave, não posso fazer isso. Ele se recusa, né, a executar o comando. Então, para o Dave, que é o ser humano, compreender a resposta, essa resposta tem que ser gerada numa determinada sequência, né? Então, por exemplo, a primeira sequência aqui no slide, não, desculpe fazer isso, posso, Dave, não seria uma sequência muito convencional, de acordo com o padrão nosso, da nossa linguagem humana. Então, esse é mais um conhecimento que o agente conversacional precisa ter, um conhecimento da ordenação, da sequência dessas unidades, de acordo com os padrões da língua. Então, nesse sentido, a gente começa a falar da sintaxe. E aonde que fica a sintaxe, né, no modelo de linguagem? Aí eu coloquei aqui uma figura com um possível modelo. Eu acho que esse modelo é bem familiar para vocês, que é o modelo de estratos da linguagem. Aqui estão representados como círculos concêntricos, e temos a mesma frase inicial, né, aquele comando, né, passe para controle manual de hibernação. Podemos ver como esse comando poderia ser analisado de acordo com cada um dos estratos da linguagem que estão representados nessa figura. Então, para entendermos que isso se trata de um comando, tem, por um lado, toda uma informação fonológica, né? Como eu coloquei aqui, um movimento tônico de queda, né? Classificado, né, na fonologia como sendo queda média, que nós entendemos como um comando, né, uma pergunta. Do ponto de vista da gramática, né, que é o círculo menos concêntrico depois da fonologia, nós precisamos entender que se trata de um modo imperativo, um comando. Esse comando está na polaridade positiva, ou seja, passe para controle, não está falando não passe. Há um sujeito implícito, né, que no imperativo em português, quando estou dando um comando passe, eu estou me referindo à segunda pessoa, né, você, faça isso. E outras informações gramaticais que são relevantes aqui. E aqui vocês veem que o que nós chamamos de gramática, nesse círculo aqui, ela abrange outros conhecimentos, que são a morfologia das palavras, a sintaxe e o léxico. Nós trabalhamos muito com morfologia e léxico, né, nas aulas anteriores, e hoje a gente vai enfocar mais a sintaxe. Nós temos ainda uma outra camada de significado, que é a semântica, que é o que faz com que um determinado enunciado, ele funcione num contexto e seja compreendido. No caso aqui, é um comando numa troca de bens e serviços, né? O protagonista dá esse comando e a resposta esperada seria que o interlocutor, no caso aqui o robô, aceite o comando, execute a ação, né? Ou a não esperada que ele se recuse a fazê-lo, que de fato o que acontece no filme, né? Para quem assistiu o filme. E ainda tem aquela camada mais complexa, né, que é a do contexto, no qual tem como se fosse um script, né, na linguagem humana, que no caso aqui seria um diálogo no qual estão sendo repassadas instruções e procedimentos, e cada um dos participantes tem um papel nesse diálogo. E esse script, para esse diálogo, ele define muitos dos elementos contextuais da linguagem humana. Então, aqui já estamos pensando em modelos bem mais complexos, né? No caso do processamento de língua natural. Mas o que interessa aqui é localizar, então, a sintaxe. Ela está no extrato da gramática, a gramática entendida não gramática como livro de gramática, né, escolar, né? A gramática entendida como um extrato, né, um nível de organização dos conceitos, né, na estratificação da linguagem, estão os conhecimentos sobre morfologia, sintaxe e léxico. Então, acho que vai ficar um pouco mais claro onde que se situa, então, a sintaxe. Teve uma dúvida na aula passada, que
nós respondemos rapidamente, acho que era um sintagma, né? Então, eu queria retomar essa dúvida e, aproveitando essa dúvida, aprofundar um pouquinho mais na questão da sintaxe. Então, na arquitetura da linguagem humana, para além da questão dos estratos, né, que foi a representação que eu mostrei no slide anterior, tem a questão dos eixos. Eixos são formas de, novamente, organizar, né, a linguagem humana numa outra perspectiva diferente da dos estratos. Então, nos estratos estamos trabalhando com sistemas que estão inseridos um dentro do outro. No caso do eixo, estou trabalhando com duas visões complementares. Então, na linguagem humana, eu posso enfocar o paradigma. Paradigma, como a palavra diz, né, de certa maneira, de para, se fosse paralelo, paradigma. O paradigma é um conjunto de opções que estão potencialmente disponíveis, né, para o falante em cada uma das classes gramaticais. Então, se a gente pegar a nossa frase inicial, né, HAL passe para controle manual de hibernação, para cada uma dessas classes, né, vocês veem palavras aqui, né, mas por trás de cada palavra pertence a uma classe gramatical. Então, eu poderia retirar passe e colocar mude, vá, altere. Qualquer uma dessas caberia nessa classe. Por quê? Do ponto de vista gramatical, porque todas são formas verbais e todas estão na forma do imperativo, né, que no caso o que o enunciado está pedindo nesse contexto. Mas para além da categoria gramatical, também tem um significado lexical, que a gente fala assim, são todos, de certa maneira, sinônimos. E para cada uma dessas classes que vocês veem aqui, eu poderia ter escolhido outras opções. Então, poderia ter falado, em vez de controle, monitoramento, supervisão, mas eu escolhi controle. Então, nessa classe, que é uma classe nominal, eu posso escolher palavras que gramaticalmente sejam substantivos e um segundo condicionamento, claro, é que sejam sinônimos dessa palavra que eu tenciono, que o caso aqui era controle. No caso de manual, eu poderia ter escolhido o quê? Não automático, que seria, novamente, no caso aqui, manual, um adjetivo, o não automático, um adjetivo modificado por um advérbio, mas é uma forma também semelhante ou sinônimo de manual. E quando a gente chega, por exemplo, em hibernação, já é mais difícil, né? Porque determinadas formas da linguagem humana, principalmente as que são mais técnicas, elas geralmente, por serem termos mais técnicos, não têm um sinônimo, né? Elas teriam uma explicação. Hibernação é o estado no qual o sistema não está operando, está inativo, alguma coisa assim. Então, é um pouco mais difícil de substituí-la por um outro substantivo. Então, o que eu chamo de potencial, o que eu poderia ter feito, mas não fiz, porque quando alguém escreveu essa frase aqui, passe para controle manual de hibernação, escolheu essas palavras, essa é a realização. O que está em potencial é o paradigma. Não sei se isso vai ficar claro. Quando a gente trabalha com tradução, sempre o paradigma é o principal. Por quê? Porque justamente na tradução, a variação na tradução está muito no paradigma. Então, muitas vezes, nesse caso aqui, vocês sabem que o 2001, Odisseia no Espaço, é um romance escrito no inglês, então essa frase aqui foi traduzida do inglês. Então, a pessoa que traduziu, ela escolheu essas palavras, passe para controle manual de hibernação. Um segundo tradutor, né, que fosse fazer uma outra tradução, poderia escolher altere para monitoramento manual de hibernação. Um terceiro poderia colocar mude para supervisão não automática de hibernação. Então, por isso que a gente fala que a tradução, ela deve ser estudada sempre no paradigma, o paradigma de opções disponíveis que poderiam ser escolhidas, mas que de fato algumas são e outras não. Já o sintagma é a perspectiva complementar. Então, o paradigma, lembrem, é o que eu tenho em potencial e do qual uma opção vai ser escolhida. O sintagma é a realização na sequência. Então, no caso aqui, eu estou organizando a minha fala,
A primeira parte da fala, quando eu falo how, é um vocativo. O vocativo é quando eu estou chamando a atenção de alguém, né? Se eu falo assim, fulano, né? Se eu chamo o Tiago, agora Tiago, isso é um vocativo. Então, nessa primeira posição, eu já decidi que eu estou utilizando uma interpelação para alguém. A partir, né, aí vem o que eu vou realizar, né, o comando, passe. Uma vez que eu escolho o passe, alguma coisa no sistema linguístico do português me obriga a escolher alguma preposição. Por quê? Porque provavelmente esse verbo passar, ele demanda uma preposição, ou adposição. Uma vez que escolho a preposição, o sistema me obriga a escolher qualquer coisa que tenha um substantivo no núcleo. Então, aqui eu tenho que ter algum substantivo. Esse substantivo pode ter um adjetivo ou não, né? Poderia ser how passe para um grande controle, por exemplo, mas tem que ter um substantivo, né? E depois do substantivo, eu posso ter algum tipo de qualificação em português. Essa sequência de classes gramaticais, escolhendo uma, eu sou obrigado a escolher a seguinte, depois a seguinte, essa é a perspectiva sintagmática. Então, novamente, a paradigmática, que foi anterior, são as opções em potencial. A sintagmática é a realização na sequência. Então, quando eu estou criando, gerando linguagem, seja espontaneamente, que eu estou falando agora com vocês, ou traduzindo de uma outra língua, o tempo todo, a nossa mente vai operando como um paradigma de opções e um sintagma. Então, no paradigma, eu escolho uma palavra. No sintagma, eu escolho a seguinte, condicionada pela escolha anterior. Então, esses são dois princípios fundamentais na linguagem humana. No caso da sintaxe, eu vou me concentrar mais no sintagma. E aqui um exemplo, né, de como, o que a gente entende por sintagma. Então, sintagma é um conceito técnico, né, como eu disse, que tem a ver com uma unidade que é realizada na sequência. E essa sequência não é de palavras, sintagma é uma sequência de classes. Então, olha só aqui, eu destaquei um exemplo aqui de um sintagma nominal, que em inglês é chamado de noun phrase, e vocês vão ver logo depois que esse termo noun phrase vai ser utilizado por todos os sistemas de parsing, né, que tem as etiquetas em inglês. Então, o grupo nominal, aqui destacado, o controle manual de hibernação em português. Por que eu estou seccionando como ele é um grupo nominal e é um sintagma nominal? Porque o núcleo deles é um substantivo, por isso que ele é nominal. Para além disso, ele obedece uma ordenação ou sequência de classes gramaticais típicas do português. Então, vocês veem que o português tem como um núcleo, né, um substantivo, controle. Aqui, no caso, tem um modificador, que vai ser um primeiro adjetivo manual. E no português, quando eu tenho uma modificação de substantivo por um outro substantivo, sempre tenho uma adposição. Essa adposição é uma palavra genérica na teoria linguística, que no nosso caso, na língua portuguesa, se refere à preposição, porque a nossa língua trabalha com preposições. A palavra fica sempre antes do substantivo ao qual está atrelando um ao outro. No caso aqui, hibernação. Então, em português funciona desse jeito, né? Eu não posso falar assim, controle manual, hibernação. Não, tem que ter essa preposição. Então, esse é um sintagma nominal em português. Em inglês, é um pouco diferente. Em inglês, a frase original era how switch to manual hibernation control, né? Então, em inglês, opera com outro tipo de sintagma. As classes são, basicamente, o grupo nominal vai ter também um núcleo, no caso aqui, control, só que toda a estrutura de modificação do inglês, ela caminha da direita para a esquerda, né? Que é o contrário do português. Então, o classificador, que é hibernation, fica logo antes de control, e depois, a segunda, aqui no caso, manual, né? Não é um classificador, é um atributo, né? Um epíteto, não? Ele é colocado depois do classificador. Então, vocês veem isso aqui, um sintagma em inglês. Então, quando vocês estudam inglês, vem aquelas regras. Por que eu coloco
hibernation junto com o control e não coloco hibernation manual control. Tudo isso tem regras, por quê? Porque normalmente o classificador ele vai grudar do núcleo e depois qualquer outro atributo, né, seja um adjetivo aqui como manual ou outros adjetivos a mais, vão ser colocados depois do classificador, sempre nessa estrutura que é espelhada para a esquerda, ao contrário do português. Então, esse é um exemplo de sintagma nominal, é uma sequência de classes gramaticais, e cada língua tem suas características, suas configurações. Avançando mais um pouquinho para fechar essa primeira parte, então, da onde que vem essa palavra parsing? É uma palavra que está relacionada com aquele part of speech que nós falamos na aula passada, né? Então, vocês veem que isso aqui foi retirado no dicionário etimológico. Já no século XVI, essa palavra parse entra, né, no caso no inglês, sempre entra pela via do francês, surge esse verbo to parse, que é bem específico, é dividir a linguagem em partes. Então, lembrem que essa expressão part of speech, inicialmente, né, nos tempos da teorização dos gregos, não se referia necessariamente à classe de palavra, né? Part of speech era como se fosse classe de linguagem no discurso, uma coisa assim. Depois, part of speech ficou especificamente para a classe de palavra, e o verbo parse ficou como um verbo de dividir. Então, na computação, o que eu observei foi o seguinte, que, na realidade, to parse tem um sentido genérico, e pode se referir a uma, né, dada uma entrada no computador, né, vou produzir alguma estruturação dessa linguagem natural, seja na perspectiva morfológica, sintática, semântica ou discursiva, não é somente sintática, como a gente poderia pensar. Só que, num sentido específico, sempre que aparece, né, a palavra parser ou parsing, ela tende a ser associada à sintaxe. Apesar dela poder se referir à morfologia, por exemplo, ela é mais associada à sintaxe. Então, o parsing vai ser basicamente uma análise sintática para produzir uma representação da relação entre os componentes da linguagem, né, seja de uma oração, qualquer tipo de segmento, e essa representação vai ser feita por meio de uma estrutura que chama árvore. Aonde que entra esse processo de parsing? Então, esse slide aqui é de dois linguistas, Michael Halliday e Jonathan Webster. É uma visão mais para os linguistas do que pessoal da computação. Então, o linguista sempre se pergunta, né, o quanto que eu consigo fazer manualmente, eu como ser humano, quanto que eu consigo analisar em matéria de linguagem, de textos, e quanto que eu consigo com o subsídio do computador, da máquina. Então, essa representação aqui é interessante, porque verticalmente vocês têm basicamente os extratos do sistema linguístico que nós mencionamos, né? Então, vocês veem, do lado esquerdo aqui, nós temos a gramática, a semântica, o contexto, tem algumas subitens aqui que daqui a pouquinho eu vou retomar, e no eixo horizontal, nós teríamos aqui o texto como uma unidade, depois avançando o corpus de grupos de textos, e esses textos geralmente nós linguistas os agrupamos como sendo de um determinado tipo. Eu poderia fazer uma análise sobre romances literários, por exemplo, textos comerciais, textos clínicos, posts do Facebook, Twitter, etc. E à medida que eu vou avançando para a direita, tem os grandes corpora, né, que são chamados corpora de referência, são corporas gigantescos, né, com milhões de palavras, quase bilhões, e esses corpora, dentro deles, eles têm uma distribuição de diferentes tipos de texto, por isso que são chamados de corpora de referência, que são utilizados para contrastar com corpos menores e extrair algumas características, por exemplo, colocações e palavra-chave. Então, como é que eu leio essa representação aqui? Quanto mais eu caminho no eixo horizontal, da esquerda para a direita,
né? Ou seja, eu quero analisar mais textos e mais textos, vejam que a minha análise, ela vai ficando, ela pode ser cada vez mais automática, né? Eu tenho um grande volume de textos, só que eu não consigo subir muito. O máximo que eu consigo subir é trabalhar com frequência, que é essa palavra aqui, concordancer, né? Um concordanciador, ele extrai frequência um corpus. Posso trabalhar com classe de palavra, que o P é esse aqui, e se eu tiver muita sorte, com um corpus já todo preparado com análise sintática, que é um parser, né? Mas isso depende do que eu tiver disponível. Agora, quanto mais sobe a minha análise no eixo vertical, né, que eu quero chegar na semântica, no contexto, né, análise do discurso, mais eu dependo, né, da participação humana, e vocês veem que a minha análise automática, ela vai, de certa maneira, diminuindo, né, porque, novamente, até o parsing sintático eu chego, daí em diante eu teria que ter muito trabalho de anotação, provavelmente manual, e aí que entra a participação humana. Esse equilíbrio entre a participação humana e a participação da máquina, no atual momento, ele se encontra um pouco nessa disjuntiva, né? Quanto mais eu quero subir até o contexto, muito provavelmente a minha participação como humano vai ser bem maior do que uma análise mais automática, na qual eu vou perder nessa profundidade, né? Eu vou descer provavelmente para a sintaxe, mas eu avanço no volume de dados, né? Que seria o tamanho do corpus. No caso, como eu mencionei, esses corpora que têm informação de morfologia, tem um pouco de informação lexical e sintática, são chamados de tree banks, tem muitos deles, um dos mais famosos na língua inglesa é o Penn Tree Bank, o nosso é o BOSC, né, em língua portuguesa, que está dentro de um projeto grande que chama Floresta Sintática. Aqui o sintática tem um C entre parênteses, porque contempla o português de Portugal e o português brasileiro, e tem tree banks em mais de 80 línguas. Eu coloquei já esse site aqui, que é o site do projeto GRU, na França, depois eu vou mostrar rapidamente, e lá tem esses corpora acessíveis, com uma interface bem tranquila e fácil de busca. Então, são mais de 80 línguas, incluindo, no caso, Elder Latim e também grego e grego antigo. Então, depois eu mostro isso. Então, essa aqui seria a primeira parte dessa nossa reflexão sobre sintaxe.